força, ultrajaram e venderam esta terra hoje nossa, esta terra hoje nossa. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela, somos livres de voar. Como ela, somos livres de voar. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Uma papoila crescia, crescia, grito vermelho num campo qualquer. Como ela, somos livres de crescer. Como ela, somos livres de crescer. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Uma criança dizia, dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres de dizer. Como ela, somos livres de dizer. Somos um povo que serra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos um povo que serra fileiras, parte à conquista do pão e da paz. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos atrás. Somos livres, não voltaremos. A procura de produtos alimentares ou outros bens de primeira necessidade deve ser moderada para garantirmos a continuidade dos mesmos durante esta fase. Ao guardar para si, tira aos outros. Seja um agente de saúde pública, que está um conselho da Direção-Geral de Saúde. Por dia, em média, tiramos o telemóvel do bolso 200 vezes e tocamos mais de 2.000. Por isso, é muito importante desinfetar o seu telemóvel. Mas como? Comece por desligar o telemóvel e retire a capa. Utilize toalhitas como as que usa para bebés. Ou então, umedeça as toalhitas em detergente ou álcool a 70%. Limpe bem o ecrã, o teclado e todas as superfícies do aparelho. Seja um agente de saúde pública.
Boa noite a todos aqueles e aquelas que a partir deste momento estão com o Direto à Noite, todos os dias, entre as 21 até bem perto das 22 horas. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para aqueles que nos acompanham em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos de toda a equipa da TV Exposente. Já sabe que estamos a transmitir em www.tvexposente.com, na MEL em 680, 650 e também em 27, 27, 37. Estamos também na SAPO, em Exposente Serviços TV e nas nossas páginas do Facebook. Hoje um programa é no fundo uma antevisão do 25 de Abril. Porquê? Porque amanhã é um dia especial, é o dia da liberdade, o dia que é comemorado sempre, todos os anos, porque realmente foi aquele dia que nos tornou possível estarmos aqui hoje com todos vocês a falar do que realmente nos desejamos, naquilo que desejamos falar, coisa que antes disso não era possível. E por isso nós hoje destacamos o programa, porque amanhã temos, como já viram, a promoção também da Festa do Folclore. Amanhã é o dia da Festa do Folclore, com mais 5 grandes grupos que estarão presentes aqui para alegrar a sua noite. Mas hoje temos um convidado muito especial, um convidado que nos vai contar como é que realmente passou do 24 para o 25, como é que foi a sua experiência e a larga experiência que teve na altura, ainda hoje, mas é sempre bom ouvir o Dr. José Luís Azevedo para então contar a sua experiência, e será ele o convidado, porque hoje vamos dar destaque realmente ao 25 de Abril e por isso temos o Dr. José Luís Azevedo para falar connosco e também dar a sua experiência do programa. Dizer também que hoje vamos dar informações como estão os casos confirmados no Concelho de Esposende e de Barcelos e mais uma vez dizemos que realmente fiquem em casa, saiam só por necessidade, não relaxem nesta situação porque as coisas não estão para relaxar. E vão ver porque é que eu estou a dizer isso daqui a pouco quando der esses resultados aqui no programa e por isso mesmo, mais uma vez, voltamos a frisar aquilo que a Direção-Geral de Saúde vem dizendo: não saiam de casa, porque é muito importante ficarmos em casa para tentar travar esta pandemia, para travar este vírus que não para, pelo menos aqui do Concelho continua a subir, mas como eu disse, daqui a pouco vamos dar os resultados. Vamos então agora até a nossa página do Facebook cumprimentar quem entretanto por lá está. E então vamos à Diana Silva, que dá boa noite TV Exposende, uma boa noite também para a Diana, lhe desejamos a ela e a toda a família. Vamos agora ao Manuel Gesso, boa noite TV Exposende, bom fim de semana, um abraço para o Manuel e as suas amigas, este amigo com as suas amigas alegra sempre as festas quando elas regressarem e esperemos que rapidamente, para assim também podermos desfrutar da convivência que tanta falta, em tão pouco tempo já tanta falta nos faz. Um abraço então para o Manuel e suas amigas. O Eduardo Ribeiro Pereira, parabéns para todos os esposendenses, um forte abraço para todos, não esquecendo o pessoal de Góis, um grande abraço. Então para o Luxemburgo e para o Eduardo Ribeiro Pereira também lhe mandamos um abraço, uma boa noite e fiquem em casa. A Cidália dos Santos, boa noite TV Exposende, um abraço também para a Cidália e família. Agora vamos até ao Joel Cepa, São Bartolomeu do Mar, hoje faz anos a Carla Martins, 20 anos, mora na Régua, Vila Real, faz a Lucinda Cepa, 46 anos, mora em Exposende, a Natália Viana mora em Venzulasca, penso que sim, a Susana Martins, 42 anos, mora em Exposende. Um grande abraço para o Joel e para estas amigas e amigos que estão de parabéns e também para a sua família, bem como para os seus amigos da APP ACDM. Mandar também uma boa noite e um abraço para a Fátima Lopes e família. O Manuel Capitão, boa noite para todos os ouvintes da Exposente Serviços TV. Um bom fim de semana, abraços para o Manuel Capitão, um beijinho para a sua esposa Maria Capitão, este casal marinhense que nós sempre saudamos e dizemos, não saiam de casa. E continuamos nas Marinhas, com mais uma grande amiga, a Ana Maria, um beijinho para a Ana. Boa noite, Exposente TV, beijinhos para os meus filhos, amigos, António Ferreira e família, as suas netinhas, para o Nandinho Calheiros e família, para o Manuel Capitão e esposa, para todos que estão de parabéns, um bom programa e muita saúde para todos vocês. Obrigado, Ana, também um beijinho para a Ana, proteja-se, não saia de casa. E para a sua família, um grande abraço, seja os que estão cá, seja os que estão
longe, mas sempre perto, de certeza, da Ana. A Isabel Alves, boa noite, TV Exposendo, um bom fim de semana também para a Isabel e família. Agora vamos até a Bélgica, ao Laurentino Veloso Couto. Boa noite, Exposendo TV, bom programa e bom fim de semana para todos. Obrigado, Laurentino, também. Um bom fim de semana e uma boa noite para o Laurentino e família. Continuamos na Bélgica, na Amélia da Silva Braga. Boa noite, TV Exposendo. Beijinhos para a minha família, com muitas saudades de ver os meus netinhos. Saudades da minha terra, era para estar aí hoje, mas fica para o ano, se Deus quiser. Abraço grande para a TV Exposendo. Obrigado, Amélia, e também para a Amélia um beijinho especial. Bem como para todas as suas amigas que trabalham nesse centro na Bélgica. Portanto, para todas e todos, uma excelente noite, bem como para a família da Amélia. O Manuel dos Santos Faria, boa noite, Exposendo, um abraço e muita força. Um grande abraço também para a França e para o Manuel dos Santos Faria e família. O Carlos Pereira, parabéns pessoal, boa coragem, boa saúde também para o Carlos Pereira. Uma boa noite e muita saúde lhe desejamos para ele e família. Maria Rosa, boa noite, TV Exposendas, faz anos a minha tia Conceição Gaio, parabéns, e primo António Gaio, parabéns, bom fim de semana para vocês, beijinhos, beijinhos também para a Maria Rosa que nos vê na Suíça, então para a Suíça e toda a sua família, bem como para então a sua tia e o primo também, que tenham um excelente dia de aniversário. A Cidália dos Santos, verdade, 25 de Abril é uma data para todos os portugueses, mas não fazer as neiras de saírem ou reunirem em grupo. Viva a Grândola Vila Morena. É verdade, Cidália, e nós também hoje iremos passar aqui a Grândola, vamos finalizar o programa com a Grândola Vila Morena, porque realmente este dia 25, que amanhã se comemora, é um dia muito importante para todo o país. O João Maltês, boa noite, Exposendo TV, bom programa. Obrigado, João, para ti e toda a família também uma boa noite. A Emília Pires, boa noite, Exposendo TV, boa noite para a Emília e toda a sua família. E continuo a dizer a todos, não saiam de casa. O Dário Pinto, boa noite para todos os meus amigos e amigas e para a TV Exposendo, tudo bom, muita saúde para vocês, um abraço. Obrigado, Dário, também para ti e família, uma boa noite. A Lourdes Veloso, boa noite, Exposendo, tudo bom para vocês, beijinhos, cuidem-se. Então para a Lourdes também uma boa noite, lhe desejamos a ela e à família. O Zé Carlos, boa noite, Zé Carlos Vila Chá, Exposendo TV, beijinhos. Então para o Zé Carlos, para o Vila Chá e toda a sua família, uma boa noite também lhe desejamos. O Eugénio Jorge Regado, boa noite, TV Exposendo, um bom fim de semana, com muitas saudades da minha família de Góis, muitos beijinhos de Estrasburgo. Então, para Estrasburgo e para o Eugénio e família também um grande abraço e uma boa noite lhe desejamos. A Fátima Costa, boa noite, TV Exposendo, beijinhos para os meus filhos e família e beijinhos da Córcega. Então, para a Córcega, para a Fátima e toda a sua família, lhe enviamos um grande abraço e tudo de bom. É o que desejamos à Fátima e família. O Hilário Ramos, boa noite, Exposendo, aqui vos fala de Mirandela. Eu que conheço muito bem Exposendo, tenho aí os meus primos tendeiro, o seu Fernandes, que está casado com a Preta e o Júri. E depois desejo uma boa noite, força aí, muita coragem, muita saúde e um bom programa. Também abraços e beijinhos aqui de Mirandela, do Elai Ramos. Então, para o Hilário, um grande abraço e uma boa noite para ele e toda a sua família lhe desejamos. E vamos já saber quem é que hoje tem o seu dia de aniversário. Assim, de aniversário hoje temos a Susana Martins. A Susana Martins, então, que tem hoje o seu dia especial, o seu dia de aniversário. Também o António Coutinho, o Tosé Rocha, a Mafalda Silva, a Célia Catarina, o Antunes Maria, a Fátima Rodrigues, a Paula Mourão, o Diogo Sá, o Geraldo Alexandre, o Pedro Fernandes, o Tiago Miranda, o António Gaio Moreira, a Margarida Roças, a Manuela Pimenta, o Inês Afonso, a Carmo Cerqueira, a Marlene Gomes, o Lionel Loureiro, a Sandra Santos, o Arthur Jorge Viana, a Natália Viana, o Paulo Maduro, a Isabel Solinho, a Maria Piedade Rodrigues Gomes, a Lucinda Cepa. Para todos eles e elas, um excelente dia de aniversário. São os votos e os desejos de toda a equipa da TV Exposendo. Por isso vamos cantar os parabéns. Para
Serbilima Combustíveis. Onde os combustíveis são mais baratos, Serbilima, na Estrada Nacional 13, em Belinho, Esposende e também em Barqueiros, Barcelos. Auto Pedro Sá, oficina de reparação automóvel. Auto Pedro Sá, à sua espera, à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, encontra Auto Pedro Sá na zona industrial de Gandra, em Esposende. Rio Doce Pastelaria, a catraia, o bolo do sucesso que estava a fazer e vai continuar na Pastelaria Salão de Chá Rio Doce. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce, junto à Igreja Matriz, em Esposende. Sol Oeste, agência de viagens, o prazer de viajar. E não perca a fé e também o desejo de viajar, porque esperemos que ainda este ano possa, nem que seja um fim de semana. E para isso, a Sol Oeste trata de tudo. Contacta a Sol Oeste e fica situada por trás do Tribunal, na rua D. Sebastião, em Esposende. Suprapainel. Suprapainel, uma empresa com 3 grandes áreas de negócio: serralharia, peladura e isolamento térmico. Suprapainel fica à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, junto, aqui na zona industrial de Gandra, em Esposende. RC Consultoria, Contabilidade e Gestão. RC Consultoria, na Rua da Senhora da Saúde, em Esposende. Solicar Automóveis Novos e Usados. Adquira agora a sua viatura sem sair de casa e a Solicar encarrega-se de lhe levar até à sua moradia. Solicar Automóveis, na Estrada Nacional 13, junto à Solidal, em Esposende. Auto Chapinhas, serviço de reboques 24 horas, oficina de reparação. Auto Chapinhas, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Moto Fanzense, motores náuticos e motas d'água. Moto Fanzense, na Estrada Nacional 13, em Fão, com car-wash para lavar e aspirar a sua viatura na Estrada Nacional 13, junto à Galpe, em Gandra, Esposende. Pneus Matos. Trate dos seus pneus com quem sabe. Matos e a sua equipa tratam então de resolver e tirar as dúvidas sobre os pneus para a sua viatura. Pneus Matos, na zona industrial de Marinhas, à face da estrada que liga Esposende a Barcelos. Rui Car Eletricista. Rui Car Eletricista, na Estrada Nacional 13, junto aos laticínios, em Marinhas, Esposende. Candy Shop. Candy Shop, todo tipo de gomas. Candy Shop, junto à Escola António Correia de Oliveira, aqui na cidade de Esposende. Petville Centro Animal. Pet Shop Escola Hotel. Se deseja produtos para o seu cão ou o seu gato, a Petville leva-lhe até à sua moradia. A Petville está aberta em horário normal ao longo da semana, mas, se necessitar, leva-lhe os produtos à sua casa. Petville Centro Animal fica à face da estrada que liga Esposende a Barcelos, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Argia Engenharia e Arquitetura, projetos de construção. Argia, edifício Nova Cidade, em Esposende. Popeye, restaurante snack bar, francesinhas e burguesinhas em forno a lenha só no Popeye. O Popeye agora com serviço takeaway às sextas e sábados, ainda está a tempo de encomendar a sua francesinha ou burguesinha no Popeye com o serviço takeaway. Popeye, na Avenida da Praia, em Marinhas, Esposende. Auto for You, stand de automóveis Eurorepar, oficina de reparação. Auto for You Eurorepar, à sua espera, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Adote uma postura crítica em relação às informações que lhe são transmitidas. Recorra a fontes fidedignas de informação de instituições oficiais, tais como a Direção-Geral da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde ou a Organização Mundial da Saúde. Só assim será possível combater as informações enviesadas ou contraditórias, como, por exemplo, curas milagrosas ou teorias da conspiração. Então está com o Direto à Noite, hoje com um convidado muito especial, que vamos já quase de seguida até à conversa com o nosso convidado de hoje, o Dr. José Luís Azevedo, para nos falar um pouco da sua experiência no 25 de Abril. Antes disso, nós tínhamos dito que íamos dar essas informações em relação ao que temos de casos confirmados hoje em Esposende e também em Barcelos. Então temos que, em Esposende, temos mais 3 casos confirmados, o que realmente
passa a uma situação que já ontem tivemos 4 casos, hoje passamos a ter mais 3 casos. Onde é que são esses novos que surgiram? Esses novos que surgiram foram 2 em Marinhas, 1 em Forjães. Para ficarmos com a situação em relação ao concelho, temos que Antas com 1, Apúlia com 1, Belinho com 3, temos Curvos com 1, Esposende com 14, Fão com 6, Forjães passa a ter 5, Gandra 1, Gemeses 3, Marinhas passa a ter 13, Palmeira de Faro 1, Rio Tinto 1 e Vila Chá 1. Estes então os resultados que temos para a situação aqui no concelho de Esposende, e por isso não saia de casa, é aquilo que lhe poderemos dizer em relação a toda esta pandemia que estamos a passar, e não facilite, porque por vezes as facilidades é que depois nos trazem os problemas. E mais uma vez estamos a ver que se ontem tivemos 4 confirmados, hoje tivemos mais 3, o que prefaz um total de 51 os casos neste momento no concelho. Quanto a Barcelos, Barcelos neste momento tem 254 casos confirmados, portanto também já um número que poderemos considerar que realmente são 254 os casos confirmados em Barcelos e 51 em Esposende. Mais uma vez dizemos, fique em casa, não saia de casa, então, para assim podermos travar esta pandemia. E antes então de irmos à conversa com o Dr. José Luís Azevedo, vou só realmente colocar e ler as últimas mensagens que temos para assim irmos então à conversa com o nosso convidado de hoje. A Maria Rosa, que para as minhas irmãs Emília e Isabel, para a Ana Maria das Marinhas, para a Amélia Cepa, beijinhos e um bom fim de semana. Também mais uma vez para as amigas e para a Maria Rosa, uma boa noite desejamos. A Manuela Alves, boa noite Esposende, um abraço, sejam felizes. Obrigado Manuela, e também para a Manuela e família, um grande abraço lhe enviamos. A Cândida Roca, olá TV Esposende, boa noite, obrigado por este magnífico programa, beijinhos para todos, especialmente para a minha família. Obrigado, Cândida. Nós é que agradecemos ter a sua companhia e, mais uma vez, um abraço e uma boa noite. A Ana Lima, boa noite, TV Esposende, parabéns à boa música, beijinhos para todos os meus filhos e netos em França e também para os meus amigos e Nandinho Calheiros, para a Celeste Miranda, nas Marinhas, as suas melhoras. Um bem-aja, um abraço, muita saúde para toda a gente do nosso concelho de Esposende. Obrigado, Ana, também. Desejamos à Ana e toda a sua família e amigos também uma excelente noite. E que tenham todos, não só a Ana, como todos, um bom fim de semana, é o que desejamos. E vamos já para a conversa com o nosso convidado. E já estamos com o nosso convidado para que todos hoje possam conhecer um pouco melhor, mas estamos aqui para falar do 25 de Abril, que amanhã se comemora, e por isso escolhemos o Dr. José Luís Azevedo, por ser alguém conhecido, mas para além disso, a vivência que teve na altura do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, e é por aí que vamos começar. Como é que foi o 25 de Abril, o acordar de manhã com a liberdade? Portanto, para mim foi interessante o 25 de Abril. Quando acordei, ainda estava no Porto, na altura morava no Porto e vinha dar aulas para Esposende todos os dias, exceto ao fim de semana. E, portanto, quando acordei, na altura não dei por nada, passei junto ao quartel do Claro, no Porto, e verifiquei alguma movimentação que me causou alguma estranheza. Entretanto, depois de chegar a Esposende, o diretor da escola, na altura o Dr. José Bernardino Amândio, disse, olha, parece que houve um golpe de Estado, não sei se nós vamos continuar a dar aulas ou não, para já, vamos continuar as aulas e depois vemos. E, portanto, dei as aulas normalmente nesse dia, e fui, entretanto, fiquei atento, entretanto, às notícias, não é? E fui ouvindo o que se passava, não é? O que se teria passado nessa manhã e o que continuava a passar durante esse dia.
como as pessoas devem imaginar, na altura as nossas, enfim, o rádio é que era o grande instrumento para nós sabermos o que se passava, não é? Porque a televisão, enfim, era uma coisa escassa e a preto e branco. A rádio e os jornais, doutor, eu ainda me lembro que na altura se esperavam os jornais aqui, saíam sempre a dizer o mesmo, às vezes jornais com 2 ou 3 páginas, quase repetitivos, mas mal chegava ao carro dos jornais, principalmente ali na altura, era a Primorosa e a Nélia que vendiam e era toda a gente a correr atrás. Mas como é que os alunos também sentiram na altura? Ou foi bom só porque ficaram livres das aulas? Porque é que não percebi a primeira parte. Os alunos, em relação aos alunos, como é que eles reagiram? Sim, os alunos, logo que souberam das notícias, ficaram eufóricos e começaram a procurar aqueles professores que, digamos assim, que tinham mais abertura para com eles e a perguntar o que é que aquilo significava naquela altura, não é? E claro, todos nós íamos tentando explicar aos alunos o que é que estava a acontecer, também de acordo com a apreensão que nós tínhamos da situação, porque não era... Tínhamos de seguir as notícias. Como dizias há pouco e bem, havia alguns jornais tinham várias edições durante o dia e logo que chegavam às bancas esgotavam-se completamente. Mas isso no fundo depois também deu origem a que a seguir ao 25, 26 e 27, tudo isso no fundo também em termos de escola, como é que foi a reação? Porque no dia já sabemos, mas algo também começou a mudar aos poucos? Sim, começou a mudar aos poucos, os alunos começaram a querer, a exigir dos professores mais, digamos assim, mais compreensão para eles e mais liberdade para eles se poderem expressar. Começaram a fazer-se reuniões de alunos, reuniões de professores, digamos, sem serem aquelas reuniões que estavam, que faziam parte, digamos assim, das reuniões legalmente previstas, não é? Portanto, assembleias mais ou menos livres, convocadas ou não pelos órgãos competentes da escola, e nessas reuniões as pessoas passaram a discutir tudo, não é? Não eram só as notícias que vinham, era acerca do funcionamento da escola, do funcionamento da relação entre as pessoas, enfim, tudo isso era matéria de debate na altura, não é? E, portanto, os alunos ficaram entusiasmados com o 25 de Abril e aquela liberdade que, de certa maneira, eles apreenderam logo no início. E sentiu que a própria escola, como já disse, as chamadas RGAs da altura, e que os alunos muito gostavam dessas RGAs porque era sinal que não havia aulas, porque aquilo que se passava antigamente é o que se passa hoje, acho eu, mas de maneira diferente, e por isso o 25 de Abril foi vivido muito por a geração do seu autor, essencialmente, mas também pela minha já também, e outros, foi algo que mudou tudo que estava para trás. Sentiu isso logo passado pouco tempo? Sim, claro que senti. Mesmo a própria relação dentro da escola, de certa maneira, se alterou entre a direção da escola e os colegas, começou a haver alguma contestação acerca da legitimidade dos órgãos, porque eles tinham sido nomeados e o que interessava era órgãos que representassem a comunidade escolar. Isso foi uma digamos assim, uma discussão logo de imediato, de forma que isso trouxe, designadamente, alguns problemas, alguns atritos entre alguns colegas que achavam que as coisas deviam continuar exatamente como era, e outros que achavam que não. E os alunos aí também tomavam partido, não é? Aliás, exigiam reuniões, queriam acesso à sala de professores, queriam que os quartos de banho
fossem comuns, que não houver comuns no sentido de que não havia restrições, não havia quartos de banho especiais para este ou para aqueles, embora as meninas e os meninos tivessem quartos de banho diferentes, não é? Mas ainda anteriormente não podiam andar juntos, não é? Não podiam, rapazes era para um lado, raparigas para o outro, isto antes do 25 de Abril. Sim. Para muitos Exatamente. é capaz de ser uma novidade, mas era o que se passava. Era. Quer dizer, esta escola, a escola de Esposende, na altura era uma escola preparatória, não havia escola secundária, como nós sabemos, e a escola de Esposende, que era uma escola pública recente, não é? Tinha sido 2 anos antes e, portanto, tinha rapazes e raparigas e as turmas já eram mistas. De qualquer maneira, a regra até ao 25 de Abril e até um pouco depois era que havia escolas para meninos e para meninos e até aquelas escolas, ou os liceus, ou as escolas secundárias que tinham rapazes e raparigas, as entradas e as turmas eram diferentes, não é? Portanto, as raparigas tinham turmas de raparigas, os rapazes turmas de rapazes, a escola tinha entrada para raparigas e entrada para rapazes. Era realmente era o que se passava, e eu também tive essa hipótese de sentir isso na Póvoa na altura, em que era rapazes para um lado, raparigas para o outro, não se poderiam misturar. Mas sentiu que a escola, independentemente de tudo, não entrou no caos? Não entrou no caos. Não entrou no caos. Inicialmente houve uma eleição, como eu digo, algum atrito com os órgãos da altura, com os órgãos nomeados pelo Ministério da Educação. Depois houve eleições diretas para uma comissão diretiva. Funcionou durante algum tempo. Depois houve outra comissão diretiva, até que começaram a vir instruções do Ministério da Educação para haver eleição de órgãos, não é? Eleição já, de certa maneira, conformada pela lei que entretanto foi publicada e começou a vigorar para esse efeito. Mas no início não, no início as pessoas tomaram nas suas mãos a eleição dos órgãos que os representavam. E nessa altura os alunos exigiram também participar nisso, exigiram participar votando nos professores que eles achavam que efetivamente eram mais representativos da comunidade escolar. Por isso todo esse trabalho que vocês tiveram e todos na época para hoje se beneficiar daquilo que para eles é perfeitamente normal hoje. Exatamente, quer dizer, neste momento as pessoas que não passaram por isso não têm essa memória. Neste momento, inclusive para eles um televisor sempre foi assim, sempre facultou imagens coloridas e portanto não imaginam como é que as coisas eram na altura, nem quase as restrições não sabem naturalmente que as mulheres, por exemplo, até o 25 de Abril ou até um pouco depois, ou pelo menos com a lei que vigorou até o 25 de Abril, não tinham, eram dependentes do homem, o homem é que era o cabeça de casal, portanto a mulher era dependente, a mulher não podia ser juíza, a mulher não podia, se era professora do ensino primário tinha de ter autorização quando queria casar com alguém, e se o Ministério da Educação achasse que aquele alguém não estava à altura da professora, não autorizava o casamento, as enfermeiras não podiam casar em certas circunstâncias, isto é, a mulher era mais uma alfaia, não era propriamente uma mulher com todos os direitos que as mulheres têm agora, não é? E, sim, aliás, elas ficavam praticamente em casa, eram domésticas, como se falava na altura, as domésticas. Qual é a profissão da sua esposa? É doméstica. Exatamente, isso era como se dizia na altura. E como é que o doutor viu, estamos a falar na parte da escola e poderíamos estar aqui uma infinidade de tempo porque são muitas as histórias de certeza que tem, mas como é que vê em termos da própria sociedade esposendense, a reação que também teve, estando até, apesar que estava no Porto, como já disse, mas independentemente disso, apercebeu-se do que é que estava a passar? Sim, eu mantive no Porto até junho de 75. Depois, as minhas miúdas nasceram, as minhas filhas, as mais velhas, nasceram em setembro de 74 e, portanto, eu vim para Esposende com elas, para Esposende, mais propriamente para Fão,
onde demorei 3 anos, em junho de 75. Portanto, vivi aquela época mais quente, vivi a época de transição, depois a Constituição que só foi em 76, portanto, tudo isso eu vivi, e de certa maneira com algum entusiasmo, e participando em muitas coisas, em reuniões, nos sindicatos. Isso foi uma, digamos, foi uma luta muito vivida, muito forte no início, não é? E, portanto, o Porto, ia para o Porto e vinha todos os dias, é verdade, não é? Mas fui só até junho de 75. Portanto, sentiu isso também aqui depois em Esposende, ao residir cá? Sim, participei em algumas coisas. Nessas alturas, inclusive, fiquei várias vezes em Esposende para preparar coisas para o outro dia, para os alunos, depois para mobilizar pessoas. Eu lembro-me de ter sido feita logo uma primeira manifestação aqui em Esposende. Na altura, não sei se com certeza que tens presente, havia um professor na escola, que era o Dr. Alceu Vinhas, não é? Sim, e o Dr. Alceu Vinhas foi a pessoa que me iniciou nos contactos aqui com as pessoas das aldeias. Ele comigo foi visitar todas as aldeias do Conselho, apresentou-me pessoas, eu conhecia muitas pessoas, apresentou-me pessoas, convencemos as pessoas a virem à manifestação. Portanto, fizemos assim um trabalho, de certa maneira, interessante na altura, não é? Para uma manifestação que se fez aqui, do 25 de Abril, e depois também no 1º de Maio. Eu, de qualquer maneira, na altura em que vinha e ia daqui para o Porto, participei em muitas coisas no Porto, não é? No Porto, porque era o sítio onde as coisas se passavam em maior. Porque, na altura, os sindicatos, não havia sindicatos que vinham do tempo anterior ao 25 de Abril, não é? Que eram sindicatos corporativos, eram direções nomeadas pelo próprio Estado, eram controladas e nomeadas pelo próprio Estado, não eram eletivas. Logo a seguir ao 25 de Abril, começaram-se a fazer reuniões de professores para fundar sindicatos livres. Claro que isso foi uma luta também muito grande, porque havia quem achasse que deveriam pegar e ocupar os cargos diretivos dos sindicatos já existentes, outros achavam que deviam ser sindicatos com outra natureza, eleitos livremente, constituídos livremente, e, portanto, todas essas lutas foram lutas tidas nessa altura no Porto, onde as coisas se passavam com maior intensidade. Claro que eu trazia isso aqui para Esposende, e nós na escola também discutíamos essas coisas, não é? Portanto, mobilizávamos os professores. A vivência era diferente, não é? Vivia-se de maneira diferente. Vivia-se, quer dizer, o espírito do 25 de Abril, porque foi realmente passar do 8 para o 80. Quer dizer, isto nunca é assim, isto, do meu ponto de vista, claro, nunca é passar do 8 para o 80, porque há sempre forças, de certa maneira, controversas, que tentam travar algumas coisas, outros tentam avançar mais, uns tentam travar, e aquilo vai-se. Há sempre um certo equilíbrio, até onde podemos ir, não íamos até onde queríamos, íamos até onde podíamos ir. Claro que sim. E no fundo todo esse trabalho, não só do Dr. José Luís, mas também de muitos que hoje, como eu já disse há pouco, beneficiamos, independentemente de todos os aproveitamentos que possam existir hoje, e não temos dúvidas que assim é, porque quem fez o 25 de Abril não foi a pensar em muitas das coisas que hoje se fazem, mas independentemente disso, o culminar de tudo isso levou o doutor até à Assembleia da República, o que mostra também todo o seu empenho em termos de louvar e querer sempre o melhor para Portugal. Sim, com certeza que sim. Portanto, dessa luta mais ou menos permanente em vários domínios, nos sindicatos, nas associações, na Federação das Associações de Paz, que também participei, tudo isso ia produzindo algumas mudanças, ia criando grupos por afinidades, digamos assim, não é?
que depois dentro dos sindicatos apoiavam uma solução, outros apoiavam outra. Eu lembro-me, por exemplo, em 75, nessa altura o governo ainda era dominado pelo Partido Comunista, era primeiro-ministro o general Vasco Gonçalves, e eu lembro-me de uma certa altura de quererem impor uma coisa que se chamou a unicidade sindical, que era haver sindicatos só de uma cor, não havia sindicatos formados livremente, e nessa altura houve um outro movimento que se opôs a isso, que era o movimento da liberdade sindical, teve digamos assim, uma voz, um teórico mais, que era o Dr. Salgado Zenha, que de certa maneira dava apoio a isso, e nós dentro dos sindicatos formávamos blocos, lutávamos cada um pela sua ideia, que deu aquilo que nós temos hoje, a liberdade sindical, e ainda bem, não é? Claro que isso, no fundo, é fruto de todo esse trabalho e empenho de muitos portugueses na altura fizeram e realizaram. Mas, doutor, porque temos que, entretanto, as coisas vão passando e poderíamos estar aqui a noite toda, mas depois de tudo isso que passou e pela experiência que tive também na própria Assembleia, olhando para trás, doutor, sente que as coisas, se fossem, como é que é de explicar, aquilo que está a passar hoje em relação àquilo que foi o início, eu não vou dizer que se arrepende, porque não dá arrependimento àquilo que nós conseguimos e que o doutor, muito bem, junto com muitos, conseguiram, mas sente que houve um certo desvio daquilo que foi o espírito do 25 de Abril? Sim, acho que sim. Falou, na minha participação na Assembleia da República, na altura, através de um partido que tinha sido, que tinha nascido, de certa maneira, com um objetivo mais próximo das ideias que o Presidente-General Ramalhianos, Presidente da República na altura, de certa maneira, tinha, e nós, enfim, tivemos uma intervenção que eu julgo que foi muito importante, que não teve, talvez, não foi valorizada como deveria ter sido, mas que com o decorrer do tempo acabou por nos dar razão, não é? Porque o que se passou foi um regime que tinha nascido da Constituição de 1976, que era um regime que previa não só as liberdades públicas, como a solidariedade entre os cidadãos, como uma maior distribuição, uma melhor e maior distribuição da riqueza. Esse regime, de certa maneira, que está, enfim, de certa maneira, que resulta da Constituição que nós temos, acabou por desvirtuar-se. Nos tempos que correm, o que sucedeu é que, antes de mais, eu acho que nós devemos salvaguardar uma coisa. Há coisas que o 25 de Abril nos trouxe que são, como o Serviço Nacional de Saúde, e isso nós neste momento sabemos bem quanto é que ele vale. É bem verdade, era isso que eu ia dizer. Portanto, como o Serviço Nacional de Saúde, mas quem diz o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, como diz a escola pública, diz a eletrificação das casas, porque na altura uma grande parte de Portugal não tinha casas eletrificadas, como diz o saneamento digamos assim, as redes de saneamento de águas e água também. Não é? Tudo isso são consequências da nossa Constituição, o exercício das liberdades, a conquista que as mulheres tiveram dos seus direitos, da sua e que ainda hoje continua, digamos, em relação aos próprios salários, que continuam a ser diferentes em várias profissões dos homens. Portanto, tudo isso, e há que salvaguardar isso. Eu acho que não podemos dizer que isto está pior do que antes do 25 de Abril. Isso é uma falácia, não é? Claro. De qualquer maneira, há uma coisa que nós estamos a viver, não agora neste caso muito concreto. Eu acho que neste caso os órgãos do Estado português
o Governo, a Assembleia da República, o Presidente da República, estão de facto a ter um papel e estão a dirigir efetivamente esta situação de crise que nós estamos a viver. Mas até aí, e continua e vai continuar certamente, o que se passou foi a tomada do Estado por interesses, de certa maneira, são difusos, porque não têm cara, não é? Mas por interesses que não são propriamente o interesse geral, o interesse das populações, o chamado bem comum, não é? Porque o que se está a passar, atualmente é falta de transparência nas decisões da administração pública, a tomada, aquilo que chamam a captura dos órgãos do Estado por interesses que não são propriamente os interesses, o chamado bem comum, os interesses de toda a gente, ou da maior parte dos cidadãos. E, portanto, há aqui algumas coisas que têm de ser corrigidas, certamente, não é? Claro. Mas... Pode ser agora com isto que estamos a passar do vírus, modifique, porque as pessoas, penso que, além de estarem mais sensíveis, independentemente de tudo, são capazes de ver as coisas depois de tudo isto passar de outra forma e pelo menos tentar acabar com aquilo que realmente referiu, porque o 25 de Abril não foi feito para esse, entre aspas, oportunistas, porque não os deixam de ser, que se aproveitam. E já agora, doutor, como é que está a viver esta pandemia? Portanto, estou a fazer aquilo que os velhotes fazem. Estou confinado a casa. Agora não, hoje vim a um escritório exatamente por causa disso, porque os meus equipamentos no escritório estão mais capazes para esta situação. Mas alguma vez imaginou passar por isto, doutor? Não, nunca imaginei passar por esta pandemia. Eu, quando era miúdo, recordo-me dos familiares e dos vizinhos mais próximos falarem da gripe asiática, daquela gripe... Houve uma gripe na altura que eu recordo-me que eu também, na altura me recordo porque também tive, isto em 67, por aí, em 1967. Sim, por aí, exato. Mas eles falavam, essas pessoas falavam de 1920, 1918, 1919, 1920. E falavam das pessoas que na altura, familiares que tinham morrido, de como é que as coisas aconteciam, também não havia sítio para enterrar toda a gente, enfim. Situações terríveis, mas claro, nós, como miúdos que éramos na altura, ouvíamos contar aquelas histórias, achávamos que eram coisas muito distantes de nós, que não podiam acontecer, e agora estamos a ver uma coisa que era inimaginável, não é? E sobretudo agora que as pessoas vivem mais anos e acham que podem ser eternas, não é? É bem verdade, quer dizer, mas há uma coisa que é muito bom em relação a 1918 e por aí, é que nós desta vez temos computador, portanto há Skype, sei lá, há várias situações em que as pessoas se comunicam. E nessa altura não havia nada, não é? A diferença poderá estar aí porque o stress, eu faço ideia o que essas pessoas, também a vivência era diferente, não é? Claro que sim, as pessoas enfim, a informação não fluía, não é? Também não é uma coisa que, sei lá, nessa altura ninguém imaginava que o mundo viesse a ser o que é agora, não é? Claro que sim. Mas, doutor, porque entretanto a conversa volto a frisar, poderíamos estar aqui uma noite, porque são muitas as histórias e ficaram tantas e tantas por contar, mas o que é que gostaria de deixar como mensagem ou como parte que acha importante para quem nos vê e ouve em relação à data que amanhã vai ser comemorada? Antes de até perguntar-lhe, o que é que acha da Assembleia fazer aquela reunião que está aí essa polémica toda com 130 pessoas? Eu acho muito bem que o 25 de Abril seja comemorado. Se o modelo de comemoração é correto ou não é correto face a esta situação que nós vivemos, é outra. Esta questão é outra. De qualquer maneira, eu acho que não faz muito. As críticas que vieram logo ao de cima, houve um aproveitamento político, sem dúvida, daqueles que
sempre estiveram contra o 25 de Abril e contra as comemorações do 25 de Abril, por uma razão muito simples. Os deputados têm estado a trabalhar, e ainda bem, do meu ponto de vista, aprovam leis, fazem o controle da atividade política do governo, vão lá em número de 100 e qualquer coisa, 116 ou 115 ou 113, não sei bem, à Assembleia da República todas as semanas, várias vezes por semana, para fazer o seu trabalho. E agora que vai haver uma comemoração do 25 de Abril, em que eles querem reunir 100 pessoas para uma casa, a Assembleia da República tem capacidade para 1.100 e não sei quantas pessoas, e só nas galerias tem capacidade para 660, é uma coisa assim deste género, não faz sentido, digamos assim, opor-se a uma comemoração que vai lá reunir à volta de 100 pessoas, não é? Portanto, há aqui de facto algum aproveitamento para dizer que afinal, bem, ainda vem aquele argumento que diz, bem, os deputados devem dar o exemplo, não é? Pois, mas eles têm dado o exemplo, umas vezes exigimos que eles trabalhem, não é? Que tratem da nossa saúde, entre aspas, não é? Claro. E outras vezes achamos que agora que eles lá vão estar em menor número, que não devem trabalhar para dar o exemplo, não é? Infelizmente as coisas são mesmo assim, há quem apoie, quem não apoie. Não está em causa o 25 de Abril, eu penso que não há ninguém neste país, por muito jovem que seja e não tendo vivido o 25 de Abril, mas não há ninguém que esteja contra esta data marcante que é realmente o 25 de Abril. Doutor, eu agradeço-lhe mais uma vez estar aqui connosco este bocadinho e vou-lhe deixar o final consigo para dizer o que acha que o 25 de Abril, o porquê de que a comemoração em termos de todos os portugueses nunca poderá ser esquecido. E mais uma vez, obrigado, e agora é consigo. Obrigado, António. Há pouco punhas uma questão que me parece bastante pertinente, e é, depois disto, se de facto, dada a situação que o país vivia, que estava a viver e que vai continuar a viver naturalmente, do desvirtuamento dos princípios do 25 de Abril, se depois da pandemia, se depois da Covid-19, se nós vamos continuar com essa situação ou não. Bem, aqui há, de facto, duas questões. O próprio Estado tem encontrado, de certa maneira, nos últimos anos, uma forma de combater esses desvios, esse aproveitamento do bem comum, daquilo que é de todos, para benefício de alguns. O Estado tem e os resultados, pelo menos parcialmente, estamos a ver, não sabemos ainda bem no futuro como é que vai ser. Mas, após esta crise, ou pelo menos após a parte mais difícil desta crise, nós vamos ter, naturalmente, de voltar a uma economia que tenha em conta as necessidades gerais das pessoas. E aí é que eu acho que o Estado poderia, de facto, renovar um pouco aqueles objetivos iniciais de haver transparência na administração pública, é exemplo do que eles foram fazendo agora com a luta contra a Covid, de haver transparência nos atos da administração pública, de haver maior aproveitamento das nossas estruturas de saúde e de educação, com aquelas mudanças que nós estamos a ser forçados digamos, a aceitar e, de certa maneira, a usar, não é? Como o ensino à distância, como, neste caso, a nossa entrevista, aproveitando, digamos, as novas tecnologias para dar uma volta a isto, tornar a administração pública mais transparente e evitar que o Estado seja capturado por esses interesses que não são, de facto, os interesses da maioria da nossa população.
e assim, talvez, o 25 de Abril possa fazer algum sentido. Claro que sim. Mais uma vez, doutor, muito obrigado por ter estado connosco este bocadinho, porque realmente é uma pessoa com uma experiência larga e por isso quisemos tê-lo para nos falar desta importante data. Mais uma vez, uma boa noite e até quando desejar, já sabe, a TV Exposente está para aquilo que desejar. Obrigado, António. Obrigado à Exposente TV enfim, tudo de bom para vós. Uma das medidas mais eficazes para evitar a Covid-19 é muito simples. Sempre que entrar ou sair de casa, do trabalho, de um espaço fechado ou de um local público, lave muito bem as mãos com água e sabão e durante cerca de 20 segundos. É o tempo de cantar os parabéns 2 vezes. E se não tiver água e sabão, então use uma solução à base de álcool. Seja um agente de saúde pública, siga este conselho da Direção-Geral da Saúde. E foi a conversa que tivemos com o Dr. José Luís Azevedo, a quem mais uma vez agradecemos por esta conversa que no fundo foi recordar para muitos quem é o Dr. José Luís. Aliás, houve uma questão que daqui a pouco vamos ver, que hoje na advocacia, hoje não, já há uns anos na advocacia, mas quando veio para cá como professor na Escola Preparatória António Correia de Oliveira, como ele fez referência. Mas todas estas vivências, muitas coisas ficaram por falar, mas outras oportunidades surgirão. Como eu disse, e ouvimos mais um conselho de lavar as mãos, seja não sair de casa, muito cuidado, como nós demos há bocado também já essa informação. Exposendo ontem tinha 48 casos confirmados, hoje já estamos em 51. Portanto, mais 3 casos, surgiram mais 2 em Marinhas e 1 em Forjães. Portanto, previna-se e fique por casa. Antes de irmos à página do Facebook, vamos só dar o tempo para amanhã. E assim temos que Esposende com 15 de máxima, 13 de mínima. Barcelos com 16 de máxima, 12 de mínima. Temos também Braga com 16 de máxima, 12 de mínima. Póvoa de Varzim, 15 de máxima, 13 de mínima. E Viana do Castelo com 15 de máxima, 13 de mínima. Quanto à farmácia de serviço na cidade de Esposende, é a Farmácia Monteiro, na rua 1º de Dezembro. Fica junto à Igreja Matriz e é a farmácia que estará de serviço até segunda-feira às 9 horas da manhã. Então já sabe, em Esposende a farmácia de serviço é a Farmácia Monteiro. Antes de também irmos à nossa página do Facebook, só dar também esta informação. Amanhã, se da parte da tarde o tempo o permitir, vamos ter um direto. Esteja atento e se já segue a TV Esposende, não tem que se preocupar. Se segue a TV Esposende no Facebook, terá essa informação na hora. Se não, no início, o horário não está certo ainda, mas vamos fazer um direto que eventualmente será do interesse de todos. Fica então desde já o convite. E antes de terminarmos e fecharmos o programa, não esquecendo também que amanhã temos a Festa do Folclore às 21h30. Não esqueça, 21h30, a Festa do Folclore. E então temos o Joaquim Antunes. Este senhor penso que foi meu professor na EPACO nos anos 70. Claro que sim, claro que sim, em termos dele ser professor na Escola Preparatória António Correia de Oliveira. É realmente verdade. Uma boa noite para o Joaquim Antunes e família. Alice Castanho, boa noite. TV Esposende, deseja um bom fim de semana para a família e amigos. Para você, por favor, fiquem em casa. Beijinhos para todos. Beijinhos também para a Alice e toda a sua família. Uma excelente noite lhe desejamos. Hello Esposende, é quem nos diz, é o Carlos Ferreira. Beijos e abraços para todo o nosso conselho, em especial à minha família desde o Luxemburgo. Grande abraço também para ti, Carlos, e toda a tua família aí pelo Luxemburgo. Te desejamos desde Esposende. E então, como nós dissemos, amanhã é uma data realmente marcante para Portugal, pelo Dia da Liberdade. E pouco tempo falta, estávamos cerca da meia-noite quando a música tocou, aquela música que ficou bem conhecida e imortalizada do Zeca Afonso, o Grândola Vila Morena. É com essa música que nós vamos terminar, mas antes
dar a boa noite aos que estão por cá, uma boa noite especial àqueles e aquelas que nos acompanham em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras e muita força lhe desejamos. Seja feliz e faça alguém feliz. São os votos e os desejos de todos nós e por isso marcamos o encontro para amanhã às 21h30 com a Festa do Folclore, a não perder. Amanhã mais a segunda edição desta Festa do Folclore. 5 grandes grupos irão passar amanhã aqui nesta Festa do Folclore. Uma boa noite, fique em casa, proteja-se, é aquilo que desejamos a todos e ao proteger-se assim está-nos a proteger a nós todos. Por isso, fique em casa e só temos que lhe desejar muita saúde e então, até amanhã, se Deus quiser, e fiquemos então com esta música marcante, música do Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.